Olá, tudo bem? Você está no canal Velho da Periferia. Obrigado pela presença tua aqui e desde já eu peço para que, se você no final gostar do vídeo, se inscreva no canal, considere a possibilidade de indicá-lo para outras pessoas, curta, compartilhe. Vamos tentar fazer essa mensagem chegar um pouquinho mais longe. Como eu digo sempre, a finalidade desse canal aqui, que chama-se Velho da Periferia, é mostrar a todos o que pensa alguém que mora na periferia do Brasil. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que não podia deixar de ser, né? Está bastante em voga. Nós vamos falar sobre tretas de Alexandre de Moraes contra os Estados Unidos. Vamos para o vídeo então? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa briga que está tendo entre o Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. Porque realmente, como diria o Rodrigo Constantino, Alexandre de Moraes começou a brigar com gente que ele não pode vencer. E a primeira coisa que a gente vai citar 5 pontos. O primeiro deles que a gente vai falar é sobre uma chamada Lei Magnitsky, a Lei Magnística. Vocês vão entender o que é essa lei aí. Essa lei aí é o seguinte: quem deu origem a essa lei, como diz essa manchete da Gazeta do Povo aí, foi um delator russo. Esse delator russo aí foi uma pessoa que descobriu que tinha um pessoal da Rússia fazendo umas falcatruas lá contra os Estados Unidos. E aí os russos prenderam esse cara aí, esse Magnitsky, deram fim nele. Aí os Estados Unidos aprovou essa lei aí, e essa lei ela pune, por exemplo, responsáveis por abusos graves dos direitos humanos, assim como aqueles que tenham assistido materialmente pessoas responsáveis por esses crimes. Ou seja, pegando Alexandre de Moraes, né, por essa lei aí, ele é considerado alguém que praticou abusos graves dos direitos humanos, contra os direitos humanos. E as pessoas que o auxiliaram para que esses abusos acontecerem, essa lei também pune. As sanções são diversas. Dentre elas, a principal delas, né, a principal sanção dessa lei é a perda do visto de entrada nos Estados Unidos para as pessoas envolvidas, todas envolvidas, não só aquele que praticou o ato, como também aquele que ajudou a pessoa a praticar o ato contra os direitos humanos, incluindo os familiares, tá? Isso aí é importante falar, que incluindo os familiares. Além disso, essa lei também pode proibir a pessoa envolvida, a pessoa sancionada, ter relacionamento com as instituições financeiras que operam nos Estados Unidos. E isso, gente, é grave. Por que é grave? É difícil você encontrar uma instituição financeira no mundo hoje que não mantenha relações com os Estados Unidos. Quase todas elas mantêm. E isso indica o quê? Indica que se uma instituição, pega o Bradesco, por exemplo, o Bradesco tem agência lá nos Estados Unidos? Tem. Uma pessoa foi sancionada por essa lei aí, Magnitsky. Ela foi sancionada. E o Bradesco continua movimentando a conta dela aqui no Brasil, a lei pode atingir o Bradesco. Então é meio assim uma proscrição mundial para transações financeiras nas instituições financeiras. Essa é uma das sanções bem pesadas dessa lei aí. O que precisa? O que está dependendo para ser colocado em prática as sanções contra o Alexandre de Moraes para enquadrar nessa lei aí? Está dependendo de uma decisão do Trump, porque já é uma lei que permite o presidente dos Estados Unidos, através de um decreto, aplicar essas sanções. Então esse é o primeiro caso que o Alexandre de Moraes vai enfrentar lá nos Estados Unidos, tá? É enfrentar os efeitos da Lei Magnitsky. A segunda treta do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos é o processo da Rumble e da Truth Social, que é uma empresa do Donald Trump, contra as decisões que o Alexandre de Moraes andou tomando aí, tentando bypassar a justiça americana. Fazendo um resumo assim bem rápido, é o seguinte: o Alexandre de Moraes ele tomou a decisão de pedir diretamente para a Rumble excluir nos Estados Unidos o perfil do Alan dos Santos. Não só
excluir o perfil, desmonetizar e ainda teve a pachorra de pedir os dados cadastrais, os dados pessoais do Alan dos Santos nos Estados Unidos. Pediu isso diretamente para a Rumble. Ele tomou a decisão aqui, mandou um pedido direto para a Rumble e ameaçando de multa, esse tipo de coisa. Ele pode pedir isso? Pode, mas ele teria que fazer um processo, teria que mandar uma carta rogatória, ele teria que... existe todo um protocolo, é um processo legal, né, que o Alexandre não está acostumado a seguir, mas existe um processo legal para ele conseguir fazer isso lá nos Estados Unidos. Aí vai chegar lá, a justiça americana vai analisar, ver se ele tem razão. Se tiver razão, ele vai conceder, vai obrigar a empresa lá a executar essa ordem, através dos meios policiais, lógico, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que a Rumble, então, e a Trump Media, né, que tem a Truth Social, eles contrataram 2 advogados, um deles fala muito bem português, inclusive, andou dando muitas entrevistas por aí, e esses 2 advogados entraram com esse processo lá num tribunal federal da Flórida, em Tampa, pedindo para que a empresa, a Rumble, não precisasse obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. Logo na sequência, para eles verem esse pedido ser atendido rápido, eles entraram com um pedido de medida liminar. Liminar o que é? É um pedido que se faz ao juiz para o juiz tomar as decisões antecipadas. O juiz analisa e vê se existe, o que a gente chama em direito, fumus boni iuris e periculo in mora, ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo de demora na decisão. O juiz concede uma liminar e a partir daquele momento fica uma decisão precária, já tomada, mas precária. A sentença vai resolver aquilo ali. E os advogados da Trump Media e da Rumble entraram com um pedido de liminar, então. E aí o que aconteceu? Aconteceu que saiu essa decisão aqui, ó. A Justiça dos Estados Unidos afirma que Rumble não precisa cumprir ordens de Moraes. E o interessante é como é que eles tomaram essa decisão? Como é que a juíza encarregada do caso lá tomou essa decisão? Ela falou assim, olha, vocês não precisam cumprir porque não existe ordens de Moraes aqui nos Estados Unidos. A maneira como ele fez não quer dizer nada para nós. Então vocês não precisam, vocês estão desobrigados. Eles têm uma ordem judicial lá que desobrigam eles a cumprir as ordens do Alexandre de Moraes. E o processo está correndo. O processo está correndo lá e possivelmente ele vai ser condenado. Vai ser condenado e é mais um prego para o caixão do Alexandre de Moraes. Então essa é uma grande treta que ele arrumou. Então o que eles estão entendendo lá? Eles estão entendendo que o Alexandre de Moraes tomou uma decisão contra um residente americano. O Alan dos Santos ainda não é um cidadão americano, mas ele é um asilado político. Então é um residente legal nos Estados Unidos. Então Alexandre de Moraes tomou uma decisão contra um residente legal nos Estados Unidos, contra uma empresa com sede nos Estados Unidos, para essa empresa desobedecer às leis dos Estados Unidos. Exatamente a primeira emenda, que é muito cara para os Estados Unidos, como a gente já comentou em alguns vídeos anteriores aí. Então essa é a segunda treta do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos. Mas tem mais. A terceira treta do Alexandre de Moraes contra os Estados Unidos, ou envolvendo os Estados Unidos, na verdade nem é uma treta que ele causou, né? Que ele, na verdade, é uma reação do Congresso americano, por uma ironia assim do mundo político, né? Das coisas que acontecem na vida real, aquelas medidas que o nosso Congresso deveria tomar para conter o Alexandre de Moraes e por covardia dos senadores ou do presidente do Senado não acontecem, vai acabar acontecendo pelo Congresso americano. E no que consiste? O Congresso americano tramitou lá nas comissões uma lei chamada assim, No Censors on Our Shorts Act, numa
tradução meio livre, significa lei sem censores nas nossas costas. E o que diz essa lei aí? Essa lei, ela pretende não, ela vai punir as pessoas que aplicam a censura em seus países. E essa lei já passou em todas as comissões da Câmara dos Representantes, que seria a nossa Câmara dos Deputados aqui, e está pronta para ser votada no plenário. Por esses dias aí deve ser votada no plenário. Depois de votada no plenário, deve ir para o Senado americano. O Senado americano também tem que aprovar. Em aprovando, vai para a sanção do presidente da República, no caso Donald Trump. E é interessante ver que no discurso em que a proposta foi aprovada, o seu autor disse o seguinte, né, dirigindo às pessoas para quem a lei é dirigida, direcionando o discurso dele para as pessoas para quem a lei vai ser aplicada. Você pode desobedecer a primeira emenda americana no seu país, mas não queira vir ou ficar em nosso território. Ou seja, vamos trazer o caso aqui para o Alexandre de Moraes. Ele pode desobedecer a primeira emenda americana lá dos Estados Unidos, da Constituição americana, pode desobedecer aqui, por quê? Porque os Estados Unidos não têm jurisdição aqui, lógico, né? Assim como o Alexandre de Moraes não tem jurisdição lá, eles não têm aqui também. Só que não queira ir para lá se você está nessa condição, não. E aí a pena, a sanção prevista nessa lei aí, ela prevê a negação do visto, né, para quem ousou censurar ou ousou desobedecer a primeira emenda americana em seus países, mesmo nos seus países, né, mesmo que seja com cidadão dos países onde moram esses personagens aí, né. Não queira chegar lá e entrar nos Estados Unidos, querer. Então a lei pode negar visto, e se caso a pessoa estiver lá, ela pode ser caçada, ela pode ser deportada, né. Saiu então essa matéria nessa semana aí, né, a Comissão da Câmara dos Estados Unidos aprova PL para barrar a entrada de Moraes no país. E essa comissão aí de Justiça da Câmara, oficialmente chama Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Corresponde à nossa Comissão de Constituição e Justiça aqui. Só que aqui no Brasil, a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, é a primeira comissão que qualquer projeto de lei passa, para depois ir para as outras comissões. Lá é a última, então já está maduro para ser votado em plenário. E aí o pessoal sabe que lá o partido do Trump, né, o republicano, o Partido Republicano tem maioria nas duas casas, tem maioria inclusive nesse comitê aí. Nesse comitê, aliás, ela foi aprovada, esse PL aí foi aprovado por unanimidade. Até os democratas aprovaram nesse comitê essa lei aí, a lei sem censores nas nossas costas. Alguém traduz, sem censores nas nossas praias, né, coisa do tipo, mas a tradução correta parece que é nossas costas. E aí foi aprovado nessa comissão por unanimidade, agora vai para a Câmara para ser votado em plenário. Depois de votado em plenário, aí vai, então, depois de aprovado em plenário, vai no plenário da Câmara, vai para o Senado, e o Senado também tem que passar por votações. Ou seja, mais uma espada na cabeça do Alexandre de Moraes. Então é esse terceira treta, vamos dizer assim, né, que o Alexandre de Moraes tem contra os Estados Unidos, ou os Estados Unidos têm contra Alexandre de Moraes. Mas tem mais. A quarta treta do Alexandre de Moraes com relação aos Estados Unidos acontece exatamente no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quem está acompanhando a imprensa nos últimos 2 meses aí, quem acompanha esse canal aqui, sabe que quase um mês atrás teve o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos esteve no Brasil para fazer um relatório sobre o desmando em cima dos direitos humanos que acontece no Brasil. E é lógico que a pedra de toque nessa questão aí foi dado com as questões dos presos políticos, né? Aqueles presos do 8 de janeiro lá, cujos processos são
conduzido por Alexandre de Moraes. Processos intermináveis, processos que não obedecem o processo legal, processos que não desrespeitam a Constituição, processos que não ouvem as testemunhas. Tudo que você imagina sobre ilegalidade processual você encontra no processamento desses presos políticos, né? No julgamento desses presos políticos. Julgamento feito em bloco, não tem a individualização da pena. A pessoa que pintou uma estátua de batom leva 17 anos de prisão. A mesma pena pega quem quebrou um vidro e não tem prova, né? Não tem prova de que a pessoa estava lá quebrando um vidro. Tem lá um monte de velhinhos, vendedor de algodão doce, presos políticos que morreram na cadeia, mesmo o Alexandre de Moraes sabendo que o cara tinha problema de saúde. Tudo isso aí é desrespeito aos direitos humanos. E esse relator aí, esse rapaz cabeludo aí, que eu brinquei outro dia que é o cover do Jean Willis, ele veio no Brasil, ouviu todo mundo, ouviu os advogados, ouviu os presos, alguns presos, ouviu políticos, ouviu até o pessoal que desobedece os direitos humanos, até os ministros lá do STF, ele acabou ouvindo. Ouviu o Bolsonaro também. E agora ele tem 3 meses para preparar o relatório, já faz quase um mês que ele esteve aqui, então dentro de 2 meses por aí sai mais um relatório, mais um instrumento capaz de impedir que o Alexandre de Moraes continue fazendo essas barbaridades que ele anda fazendo aqui no Brasil. Então é mais uma coisa que a gente tem esperança que aconteça nesse país, ou que aconteça vindo de fora, né? Porque já que parece que o nosso Senado, especialmente o presidente do Senado, dorme em berços esplêndidos, a gente está esperando que as coisas aconteçam vindo de fora. Como eu disse no item anterior, no terceiro item lá, na questão da lei, né? Da censura lá que está tramitando na Câmara Americana, a ironia é que as coisas que o nosso Congresso não fez, a gente está com grande esperança que o Congresso americano faça por nós. E esse relatório aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma delas que a gente está esperando. A gente tem bastante esperança de que venha com alguma punição ao Alexandre de Moraes, porque precisa, né? A gente está precisando urgentemente que aconteça alguma coisa nesse país para melhorar. E por fim, com relação ao Alexandre de Moraes, a gente tem aquela questão da USAID, né? A gente já falou aqui outro dia, num dos vídeos aqui, a gente já falou sobre a USAID, né? Aquela agência americana lá que é encarregada de, teoricamente, ajudar as pessoas ao redor do mundo. Quem denunciou as coisas que essa agência aí faz, não foi bem isso que eles denunciaram, não. Eles denunciaram o quê? Eles denunciaram que essa agência aí, ela usou o dinheiro do contribuinte americano para tentar influenciar a eleição em alguns países do mundo, né? E o Brasil foi um deles. Essa frase aí, quem disse foram as pessoas que denunciaram a ação, a atitude dessa agência aí, né? Se a USAID não existisse, Bolsonaro seria o presidente do Brasil. E o que isso tem a ver com Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes era presidente do TSE no processo eleitoral que acabou elegendo Lula. E a gente sabe como foi aquele processo eleitoral lá. Esquece que vamos deixar essa questão das urnas, não temos provas se as urnas foram fraudadas, não foram fraudadas. É estranho, né, eles afirmarem que a urna é infraudável, né? Nem a CIA, nem o FBI, nem os bancos conseguem ter sistema de computação que não seja fraudável. Imagina se uma urna eletrônica vai ter essa capacidade. Mas vamos deixar isso para lá. A gente sabe o que aconteceu na questão da censura mesmo. A gente sabe o quanto o TSE censurou a campanha do Bolsonaro, a gente sabe o quanto o TSE não censurou a campanha do Lula. Só para ficar em 2 exemplos aí, não podia falar, a campanha do Bolsonaro não podia falar que o Lula era parceiro do Maduro. Em compensação, a campanha do Lula podia falar que o Bolsonaro era genocida. Então, o que é mais complicado? É ser parceiro do Maduro ou ser genocida? E o
o TSE permitiu, não censurou um e não censurou o outro. Então a gente sabe o que aconteceu. Essa frase aí, se o USAID não existisse, Bolsonaro seria o presidente do Brasil, diz muito sobre a condução da campanha política da eleição do ano passado, da eleição de 2022, com certeza. E era o Alexandre de Moraes que era o presidente do TSE. Então veja, é mais uma treta que está sob a cabeça do Alexandre de Moraes aí. E essa USAID aí, ela não... Existem provas de que ela levou 2 ministros do STF, por acaso os 2 que comandavam o TSE, o Barroso, que era presidente à época do TSE, e o Alexandre de Moraes, que era vice-presidente, foram levados pela USAID para os Estados Unidos para receber um curso, vamos colocar entre aspas aqui, um curso de como ganhar uma eleição, né? Aí vem aquelas consequências, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, a eleição a gente não ganha, a gente toma. E tudo isso aí, claro que influenciou a eleição, claro que isso aí foi, como se diz aí, né? Foi colocado o dedo na balança, né? Quando você vai na feira, vai pesar alguma coisa, o cara coloca o dedo lá para aumentar o peso. Aumentou o peso, pesou o prato da campanha do Lula, ficou pesado aí. Então, essa questão do USAID, a hora que avançar mais um pouco, vai respingar com certeza na cabeça do Alexandre de Moraes. E a gente bota grande esperança nisso aí. E para não dizer que eu não falei do Lula, do governo Lula, do desgoverno Lula, eu quero fechar o vídeo dessa semana com algumas notícias do governo do descondenado. Quero começar com essa aqui, que é a mais importante. Prévia da inflação de fevereiro dispara 1,23%. E é a mais alta para o mês desde 2016. Então não adianta esse governo ficar aí tentando fazer malabarismo com palavras, tentando ficar passeando pelo Brasil afora, pelo mundo afora, falando que a economia está melhor, que é isso, que é aquilo, que os números, mesmo os números do IBGE, eles estão dando mostras de que não é do jeito que eles estão falando. A economia não está bombando do jeito que eles estão falando. E isso aí para desespero do establishment, né? Das pessoas que estão no poder aí. Eles estão vendo isso aí pelo dedo da popularidade, está despencando a popularidade deles, e eles não sabem mais o que fazer. Não adianta contratar marqueteiro, porque não é problema de marketing. Eu já falei aqui outro dia, você não vende um produto ruim só com marketing. Eu lembro que eu trabalhava numa agência de publicidade em São Paulo, quem é dessa época aí, quem trabalhou lá, lembra, o slogan dessa agência de publicidade é a verdade bendita. Então tem que ter uma verdade para ser bem dizida, né, vamos dizer assim. Não adianta nada você ter uma mentira e querer bem dizer essa mentira. Então essa disparada aí na inflação que está dando, isso aí não é por acaso não, isso aí é o desgoverno, é o governo do descontrole. E para desespero desse governo aí, acontecem coisas desse tipo aqui, olha. Bolsonaro e Tarcísio venceriam Lula em 5 estados em disputa de 2026. Quais estados? São os principais estados, aqueles estados que foram pesquisados. Em todos eles, Bolsonaro e Tarcísio venceriam Lula. Então isso bate desespero. Não adianta então querer maquiar número, não adianta nada você querer ficar inventando coisas aí, que o pessoal não tá mais nesse padrão de querer ser enganado, né? Era só essas 2 notícias aí só para encerrar mesmo o nosso bate-papo de hoje. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, indique para os amigos, considere sim, sinceramente, a possibilidade de se inscrever no canal. A gente vai ficar muito agradecido se você se inscrever. Faça um comentário, faça um engajamento, tenha um engajamento bom nesse canal aqui, para a gente tentar levar essa mensagem mais longe um pouco, tá certo? Eu conto com vocês para isso. Aliás, eu posso contar com a audiência para isso, né? Direto então da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.